Olá, tudo bem? No evangelho de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 16, onde não podemos servir a dois senhores, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E ontem caiu de forma aleatória, embora nós já viéssemos conversando um monte sobre renúncia, sobre a importância do nosso posicionamento, né? Da gente se posicionar, de não ficar em cima do muro, né? Quando nós estamos em cima do muro, nós não estamos deixando de servir a alguma energia, ou a luz, ou as trevas, ou a Deus, ou o nome que você quiser dar. Nós estamos servindo, porque no momento que eu não me posiciono, qualquer coisa serve. A luz, ela respeita o teu posicionamento. Se tu não quer para a luz, tá tudo bem, mas para quem não está na luz, para as trevas, para as energias mais baixas e mais densas, se você não se posiciona, ela vai se posicionar por você. Então, no momento que você decide ficar em cima do muro, ela vai te puxar pro lado dela. A luz vai ficar esperando você dizer assim, ó, eu quero, né? E dar aquela pontinha de clareza. Então, eu vou ler essa partezinha aqui do Evangelho, onde fala da utilidade providencial da riqueza, prova das riquezas e da miséria. Só para nós começarmos a pensar um pouquinho. E aí amanhã eu venho com outra mensagem desse mesmo capítulo, para que a gente possa começar a perceber quanto é importante o nosso posicionamento em todas as questões e situações da nossa vida, né? E como que eu posso me posicionar se eu não estiver sintonizada com a minha verdade, se eu não me conheço e se eu não estou olhando para dentro de mim? Eu não tenho como me posicionar, porque eu nem sei o que eu quero, eu nem sei quem eu sou. Então, o autoconhecimento, ele é tão importante para que a gente possa poder viver uma vida conforme as leis divinas, vamos dizer assim, conforme aquilo que eu almejo para a minha caminhada, conforme a luz quer que eu caminhe, né? É a nossa proposta de vida. Então, você vai decidir aonde você quer caminhar e com quem você quer caminhar. Você vai decidir através da tua vibração, através das tuas palavras, através das tuas atitudes. Quais são os espíritos, quais são as companhias que eu vou ter, quais são as energias encarnadas e desencarnadas. Bom, mas vamos lá para o nosso Evangelho. Capítulo 16, utilidade providencial da riqueza. Deixa eu botar aqui o meu óculos. Não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daquele que a possuísse. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. Esse pensamento contraria a razão. A riqueza é sem dúvida uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. A riqueza também é o maior estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que vemos, frequentemente, aquele que passa da miséria à fortuna, esquecer-se rapidamente de sua condição anterior. Esquece daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não o torna impossível e pode até vir a ser um meio de salvação na mão daquele que a souber utilizá-la. O mesmo ocorre com certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados de modo correto e com equilíbrio. Então, aqui entra também a questão dependendo dos registros que nós temos, das situações que nós vivemos nas outras encarnações, do que nós trazemos, das nossas crenças limitantes,
Muitas vezes, inconscientemente, nós nos boicotamos, não nos permitindo que a prosperidade, que a abundância, que a riqueza esteja presente na nossa vida, por medo de novamente cair no mesmo erro, de ser egoísta, de ser prepotente, arrogante, e não fazer com a riqueza, quando ela estiver nas nossas mãos, aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, e muitas vezes os nossos anjos da guarda, os nossos mentores não permitem ainda que ela chegue, porque ainda a gente tem um caminho para traçar, a gente tem um caminho para trilhar, mas esse caminho não é fora, é um caminho dentro de nós. É um caminho de amadurecimento, de aperfeiçoamento, para que quando eu estiver com essa riqueza, eu não faça dela uma perdição e um desperdício da minha encarnação, mas sim um instrumento para minha elevação, um instrumento para o meu melhoramento. Então, são várias questões aí que envolvem a nossa prosperidade, a nossa abundância, mas vamos seguir em frente. Quando Jesus responde ao jovem, que o perguntava sobre os meios de alcançar a vida eterna: você deve desfazer-se dos bens que possui e depois me seguir. Não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Pretendeu apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. O apego. De fato, aquele jovem julgava-se sem dívida para com a lei, porque cumpria os mandamentos, mas recuou diante da ideia de vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de abandonar os bens que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva, com o objetivo de colocar às claras o verdadeiro pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto perante o mundo, não fazer o mal a ninguém, não maldizer ao próximo, não ser leviano nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, porém, não possuía verdadeira caridade no coração. Sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Nessa passagem, Jesus quis demonstrar a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Renúncia. Medita sobre essa palavra. Renúncia. As nossas conquistas, elas são pautadas em renúncias. Se a palavra de Jesus fosse levada ao pé da letra, determinariam a eliminação da riqueza, por ser prejudicial à felicidade futura e por causar inúmeros males à humanidade. Determinariam também a condenação do trabalho, que pode proporcionar a riqueza. Estas consequências são absurdas, pois reconduziriam o homem à vida selvagem e estariam em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se estimula tanto as paixões nocivas, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim ao homem, que dela faz mau uso, assim como faz mau uso de todas as dádivas que recebe de Deus. Pelo abuso, o homem torna ruim o que poderia ser útil. E aqui vamos trazer assim para o nosso momento atual, é o que acontece com a internet, é o que acontece com os meios de comunicação, né? Que é um meio maravilhoso para a evolução e para o crescimento de cada um de nós, e muitos usam para, infelizmente, prejudicar ou trazer informações errôneas, falsas, equivocadas. Então vamos seguir. Então, antes de seguir, né, o que é importante para nós aqui? É o que eu faço com esse instrumento. Nós estamos falando da riqueza, mas vamos abranger, né? Servir a Deus ou a Mamon? Quando eu estou usando a internet, eu estou servindo a Deus ou a Mamon? Eu uso a internet para fins elevados, eu uso ela para fins de diminuir o padrão energético, para lamear todos aqueles que estão me ouvindo e me vendo. Então é fazer o seu melhor sempre, né? Pelo abuso, o homem torna ruim o que poderia ser útil. É a consequência do seu estado de inferioridade no mundo em que vivemos. Se a riqueza produzisse somente o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem utilizá-la somente para o bem. Se ela não é um componente direto do progresso moral,
é sem dúvida um poderoso componente do progresso intelectual. O homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do planeta. Deve cultivar, limpar e preparar a terra para que ela receba no futuro toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar a população, que está sempre crescendo, é preciso aumentar a produção de alimentos. Se a produção de um país não é suficiente, é preciso que ele busque os alimentos fora do seu território. Assim, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para que essas relações fiquem mais fáceis, é preciso eliminar os obstáculos materiais, tornar as comunicações mais rápidas. Para a execução dos grandes trabalhos, o homem teve que procurar material nas próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios para que fossem executados com mais segurança e rapidez. A necessidade fez com que ele produzisse a riqueza e fez também com que ele descobrisse a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos aumenta e desenvolve a inteligência humana. A mesma inteligência utilizada na satisfação de suas necessidades materiais o ajudará, mais adiante, a compreender as grandes verdades morais. A riqueza é, portanto, o principal meio de realização das necessidades do homem. Sem ela, não haveria grandes empreendimentos nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um fator de progresso. Então vamos meditar um pouquinho, não somente na questão da riqueza, mas a tudo o que abrange esse servir a Deus e a Mamon. E por que eu não permito que a prosperidade e a abundância estejam na minha vida? Por que a riqueza não está na minha vida neste momento? Todos nós somos merecedores. Todos nós podemos e devemos ter esse direito, né? E nós temos esse direito. É uma energia, é um fluxo energético que está aí pronto para nós. Mas nós que temos que estar em sintonia com esse fluxo. Nós é que temos que vibrar junto a esse fluxo. Então vamos pensar um pouquinho, olhar para dentro de nós e nos perguntar: a quem eu estou servindo? A Deus ou a Mamon? Eu estou pronto para receber a riqueza que está aí pronta para mim? E se eu ainda não estou, então eu vou me preparar para isso, para poder ser mais um agente de luz, não somente no espiritual, mas também no material, podendo auxiliar a tantos com a abundância e a prosperidade no material, no espiritual e em todos os setores da nossa vida. Uma ótima semana para todos nós. Beijo.